Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sou o professor Rafa Jesus do canal Tá Lembrando e nessa aula de hoje tem muitos inscritos aqui no canal que estão lá no ensino fundamental, sexto ano, sétimo ano, oitavo ano e estão pedindo, professor, faça um conteúdo pra gente também. Então vamos que vamos. Vou fazer um conteúdo aqui em algumas aulas, tá? Sobre equações do primeiro grau, que é um tema muito importante e mesmo você de ensino médio, concurseiro aí, também pode ter dificuldade nessa parte tão importante da matemática. Prepararam? Are you ready? Bora pro trote! Bom, então vamos começar aqui falando de equação, tá? O que seria uma equação? Vamos lá. É uma sentença matemática aberta que indica uma relação de igualdade. Como assim, professor? Olha só, vamos lembrar uma coisinha simples de sentença matemática aberta e fechada. Se eu escrever assim para você, 2 mais 3 é igual a 5. Isso é uma sentença matemática, eu estou afirmando algo. É uma sentença verdadeira ou falsa? Realmente 2 mais 3 é 5, então é uma sentença verdadeira. Maravilha. Se eu chegar agora para você e falar, olha só, 3 mais 7 dá 9. Então, isso é uma sentença, tá? Só que você percebe que 3 mais 7 é 10, não é 9. Isso é uma sentença falsa. Quando a gente trabalha com esses dois tipos de exemplos, que você consegue dizer se é verdadeiro ou falso, a gente fala que a sentença ela é fechada, tá? Então, você está afirmando alguma coisa que você vai saber se é verdadeiro ou falso de imediato. Muito bem. Só que olha só agora esses exemplos aqui da minha direita. Vamos lá. Se eu falar, ó, x mais 3 é igual a 4. Você consegue me falar se essa sentença é verdadeira ou falsa? Você não consegue falar. Então isso aqui eu chamo de sentença aberta, tá? Então observe que numa sentença aberta, nós vamos ter uma letrinha, tá? E essa sentença aberta, então, ela possui essa letrinha que eu chamo de incógnita, tá joia? Maravilha. Então, quando eu tenho uma sentença e ela coincide de ser uma igualdade, tá? E ser uma sentença aberta, ou seja, possui essa incógnita, eu chamo isso de equação, tá? Equação. Equação vem do latim, equa aqui, ó, vem de igualdade, tá? Tudo bem? Maravilha? Então aí deu para entender. É uma sentença matemática aberta, então inicialmente eu não vou saber se é verdadeiro ou falso, tá? Que indica uma relação de igualdade. Então aqui surge a ideia de equação. Vai ter o símbolo de igualdade e por ser uma sentença matemática aberta, vai aparecer uma incógnita. Maravilha, gente? E aí vão ter vários tipos de equações aí que vocês vão aprendendo. Nessa aula, nessas aulas que eu vou preparar para vocês, eu vou falar só da equação do primeiro grau. Antes que eu me esqueça aqui, vou mandar um grande abraço aí para o meu aluno aqui do canal, o Pablo. O Pablo sempre está presente nas lives, mas nas duas últimas ele ficou ausente. Ele falou, pô, professor, não participei da live. Pablo, um grande abraço para você. Essa playlist, ó, você pediu, hein? Outros também pediram, mas eu lembro que você insistiu bastante, está aqui, meu amigo. Vamos lá, então exemplos de equações do primeiro grau. Então vamos criar alguns exemplos aqui para vocês de equações do primeiro grau. Então olha só, se eu pegar x mais 2 igual a 7, vamos lá, tem o sinal de igual? Tem, então é uma igualdade. E tem um x aqui aberto? Maravilha. Então é uma igualdade, então vai ser uma equação, porque também tem uma incógnita. Muito bem. Maravilha, eu posso ter essa daqui, 3x menos 2 igual a 9, por exemplo. Outro exemplo de equação, tá? Nós podemos ter umas mais feinhas, ó, x dividido por 3 mais 4 igual a 7. Outro exemplo de equação. Olha só, podemos ter equações assim, 11x menos 2 é igual a 3x mais 5 e assim por diante, tá? Então, vários exemplos aí de equações para vocês. Então, professor, para eu ver essa equação, o que tem que ocorrer? Tem que ter o símbolo aqui de igualdade, tá? E possuir incógnita, maravilha? Mas a gente vai trabalhar com equações do primeiro grau. Então, quando tiver equações do primeiro grau, você vai ter uma incógnita e o expoente dela vai ser 1. Por quê, professor? Tem outros? Tem. Olha só um exemplo de uma equação que não é do primeiro grau. Se tiver assim, x² menos x mais 3 igual a 0. Isso aqui eu falo que é uma equação do segundo grau, porque o expoente aqui da minha incógnita é 2. Ah, então tá, professor, eu percebi que em todos os exemplos, ó, exemplo 1, x elevado a 1, exemplo 2, x elevado a 1, exemplo 3, x elevado a 1, exemplo 4, a hora que fizer 11x aqui e tirar esse 3x que eu vou mostrar para vocês depois, nós vamos chegar em 8x, o x também está elevado a 1, joinha, então isso é uma equação do primeiro grau. Então vamos devagarinho, galera, vamos para o próximo nível. Gente, então agora nessa aula aqui eu quero trabalhar com o princípio aditivo com vocês, tá bom? Olha só que bacana. Se eu tiver aqui um exemplo, x mais 4 igual a 5. Muito, muito bom. Bom, primeiro, quando eu falo em igualdade, eu posso pensar numa balança? Posso. Então, olha só.
Vamos fingir que eu tenho uma balança, tá? Vocês vão perceber que o meu forte é desenhar uma balança. Ah lá, hein? Gostaram. E se essa balança ela está equilibradinha aqui, o que nós vamos poder falar? Que aqui eu tenho x mais 4, que é exatamente igual a 5. Então a balança está equilibrada. Muito bem? Então quando eu trabalho com uma igualdade aqui, você pode chegar e falar o seguinte, que esse cara é o primeiro membro da igualdade, tá? E esse cara aqui, o segundo membro. Então é como se o primeiro membro estivesse num pratinho da balança e o segundo no outro pratinho. Fechou? Legal. Agora vem cá, com a balancinha, você não poderia pensar o seguinte, se você quiser vir nesse prato aqui e tirar o 4 daqui, então você vem aqui, ó, eu tiro 4. Esse pedacinho aqui vai ficar mais leve, então a balança é o quê? Desequilibrar. Mas para manter a igualdade, o que você vai ter que fazer? Ah, professor, eu venho no outro pratinho e tiro o 4 também. Perfeito. Então, quando eu tirei o 4 daqui, eu tirei, ó, ficou 4, menos os 4 que eu tirei, sobrou só o x, ficou o x aqui, muito bem. E quando você fez 5 menos 4, sobrou 1. Então, a relação de igualdade, ela continuou, ela permaneceu. Então, o que você descobriu aqui? Que o x é exatamente igual a 1. Você descobriu o valor da sua incógnita. Aí você deve estar falando assim para mim, ai Rafa, era muito mais fácil já perceber de cara aqui, ó, que 1 mais 4 é igual a 5, eu sei. Só que nós vamos treinar procedimentos agora para conseguir depois resolver equações mais violentas que você não vai conseguir fazer de cabeça, tudo bem? Então o princípio aditivo ele fala isso pra gente, ele fala que você pode adicionar alguma coisa no primeiro membro, desde que você adicione no segundo também, para manter a igualdade. Agora lembra que você pode, na verdade, somar ou subtrair, tá? Então se eu estiver somando um número positivo, eu tenho a ideia de soma mesmo. Se eu somar um número negativo, eu tenho a ideia de subtração. Então nas equações, qual que vai ser o nosso objetivo? O teu objetivo vai ser o seguinte, deixar o x sozinho. Deixa o x sozinho, porque se você deixar o x sozinho, você vai chegar aqui x é igual a alguma coisa. Esse é o nosso objetivo. Então, nesse caso, começando, quem está atrapalhando o x? O 4, professor. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar o 4 do primeiro membro. Então, você vem aqui e fala x mais 4 era igual a 5. Aí você veio, subtraiu 4, que era a ideia de tirar o 4 daqui. Mas para manter a igualdade da balancinha, você tirou 4 aqui também. O que nós obtemos? Bom, 4 menos 4 vai dar 0, sobra só o x, e 5 menos 4 costuma dar 1. O que aconteceu? Olha lá, você achou o valor de x. Então você pode até trabalhar com conjunto solução. Conjunto solução, 1 é o número que satisfaz a minha equação. Beleza? Vamos ver agora essa equação aqui, ó, outra equaçãozinha do primeiro grau. X menos 3 é igual a 5. Nossa, o que eu quero? Eu quero deixar o x sozinho. Quem está atrapalhando o meu x? O menos 3. Aí eu vou pensar, como que eu posso tirar esse menos 3 daí? Aí você pensou, já sei. Vamos pensar comigo. O que você poderia fazer aqui, tá? Para que na próxima passagem ficasse o x sozinho. Professor, vou usar o princípio aditivo. Eu vou somar 3 aqui. Muito bem. Mas se você somou no primeiro membro, no membro da esquerda, você tem que também somar no membro da direita para equilibrar a balancinha para manter a igualdade. Então nós temos menos 3 mais 3 cancelou, ó, já era, ficou só o x. E 5 mais 3 deu 8. Então você chegou que o x vale 8. Conjunto solução 8. Ai, professor, eu sou tão inseguro, tão insegura. Quando eu termino, eu sempre fico pensando que eu errei. Sabe o que você pode fazer? Você pode voltar na sua equação inicial. Você não tinha que x menos 3 era igual a 5? Aí o que você vai fazer? Você vai pegar o x que você obteve e você vai colocar no lugar da incógnita. O x não deu 8? Vem aqui e coloca 8. 8 menos 3 dá 5, que é igual a 5, deu uma sentença verdadeira, então você acertou. Isso a gente pode chamar do quê? A gente pode chamar de prova real. Você foi verificar se o que você tinha calculado, encontrado, era verdadeiro. Joinha? Então olha só a tarefinha para vocês, tá? Primeira coisa que eu quero fazer. Nessa tarefa, determine a raiz das equações abaixo, tá? Só que eu quero o seguinte, eu quero que você encontre primeiro a raiz mentalmente, tá? Mentalmente, você vai olhar e perguntar que valor que eu colocaria no lugar do x
que transformaria essa sentença numa sentença verdadeira, ok? E depois eu quero que você treine usando o princípio aditivo que a gente ensinou agora. Para quê? Para que você comece a treinar para a gente conseguir subir o seu nível aí. Tenho certeza que se você fizer todas as aulas que eu vou fazer com vocês aqui, você vai melhorar muito. Mas para isso vamos ter paciência, tá? Não vamos querer aprender tudo da noite pro dia, tá, gente? O segredo da matemática é longo prazo. Você começa devagar, fica ninja e vai subindo aos poucos. Joinha, e aí na próxima aula eu corrijo esses daqui rapidinho com vocês e a gente começa um próximo tema. Continuando, é claro, com a equação do primeiro grau, mas subindo de nível. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você tem mais amigos aí do ensino fundamental que gostariam de ver esse conteúdo, compartilha com eles, tá? Deixa o seu like no canal aqui também. E se não estava inscrito, aproveite e inscreva-se. Que legal que você ficou até o final do vídeo, moçada. Então aproveita, inscreva-se aqui no canal, tá? E confira esses vídeos sugeridos para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão aprender muito mais matemática. Joinha? Espero que você tenha lembrado de conferir esses vídeos, de ter se inscrito e se você lembrou, tá lembrando...